Esse visto aqui é da Bulgária. Quando eu tava morando lá, eu entrei numa farmácia um dia procurando um adesivo para dor muscular. E eu lembro que eu perguntei pra moça do balcão em inglês se ela tinha os adesivos, e apontei. E ela fez exatamente assim. Aí eu respondi, então eu vou querer. E ela continuou sorrindo e acenando. E eu fiquei esperando. E ela sorria e acenava. Até que depois de uns bons 5 minutos e que ela sorria e acenava e eu apontava pras minhas costas falando, please, eu entendi que ela não ia pegar pra mim e fui embora da farmácia. Saí um tanto quanto chateada, pensando que ela não tinha ido com a minha cara e que ela não gostava de gringos ou turistas. Até que algumas semanas depois eu descobri que na Bulgária isso aqui significa não. E isso aqui significa sim. Oi, eu sou a Samira, faz 5 anos que eu tô viajando pelo mundo e hoje eu vou te contar as 5 coisas que eu aprendi nesse tempo e também como fazer o brigadeiro perfeito. Vamos começar pela mais importante, que é você não precisa falar inglês para viajar o mundo. Até porque falar o mesmo idioma que a outra pessoa é um tanto quanto superestimado. Para começar, que 80% das pessoas no mundo não falam inglês. Então, mesmo que você tenha inglês perfeito e fluente, em muitos dos lugares que você pode visitar por aí, as pessoas não vão te entender. Isso quer dizer que você não deveria viajar ou que você nunca vai conseguir se comunicar com as pessoas? Muito pelo contrário. Mímica é um idioma por si só, até porque tem muitos gestos que são universais e a gente consegue se entender sem falar uma palavra. O principal e o melhor de todos é o famoso... Sabe qual que é esse, né? Me vê a conta. O joinha normalmente funciona também. O por favor e obrigada também é reconhecido quase que no mundo todo. Então só olha nos gestos e no jeito de se expressar, a gente já meio que consegue se entender. Além disso, a intenção de fala também conta. Já tiveram várias situações na minha vida, assim, em que eu conversei com outras pessoas, eu falando português e a pessoa falando um outro idioma e a gente conseguiu se entender. Esses dias mesmo, eu tô morando no Vietnã agora, eu tava subindo no elevador, vindo da academia, uma senhora entrou no elevador e ela apontou pra mim e falou alguma coisa em vietnamita. E eu fiz um sinal assim de, desculpa, não tô te entendendo. Ela então apontou pra mim, pro meu corpo, e fez assim, legal. E eu entendi que ela tava elogiando, eu tava com roupa de academia na hora, voltando da academia. E eu fiz o mesmo pra ela, eu apontei pra ela e fiz assim também, devolvendo o elogio. E ela super ficou feliz, eu super fiquei feliz e a gente se entendeu sem falar absolutamente uma palavra que a outra conseguia compreender. Mas se isso não é o suficiente para você, tem sempre a opção dos aplicativos de tradução. Eu costumo usar o Google Tradutor, que você consegue baixar o idioma do local que você está visitando e você consegue traduzir as coisas mesmo se você não tiver internet. Não existe hoje, em 2026, a desculpa de que você não pode viajar porque você não sabe falar inglês. A segunda coisa que eu aprendi e que mudou minha forma de enxergar as pessoas e as coisas é que nós somos mais parecidos do que diferentes. Antes de eu viajar pela Ásia, eu tinha uma visão muito quadradinha do que eu ia encontrar e na minha cabeça era algo muito distante do que eu conhecia como cultura, como uma pessoa brasileira. E me impressionou um absurdo chegar aqui, viajar por vários países e perceber o tanto de similaridades que as nossas culturas têm. Especialmente quando a gente fala da Tailândia, que eu defendo que com certeza é irmã separada na maternidade do Brasil. A cultura tailandesa é uma cultura muito próxima da nossa, no sentido de ser calorosa. O jeito, as festas, eles têm um Songkran, que é o ano novo tailandês, que basicamente é um grande carnaval. Mas não para por aí. Pra mim, eu acho que o momento que mais ficou óbvio esse choque de que a gente é muito mais parecido do que diferente é que quando eu tava na Malásia, a Malásia é um país majoritariamente muçulmano, eu tinha zero contato com a cultura muçulmana até então, mas eu tinha na minha cabeça ali aquela crença quadrada de que era muito diferente de mim. E eu me lembro de um dia estar andando no shopping e ver várias mulheres usando hijab, vários grupos de amigas assim, andando no shopping com a sua bolsinha, conversando, entrando nas lojas, comprando roupa, comprando maquiagem, produto pro cabelo, fazendo coisas que eu já fiz com as minhas amigas trocentas vezes e foi muito legal me reconhecer nelas e ver que apesar da gente viver em lados opostos do mundo e ter sistemas de culturas que em base são muito diferentes, no dia a dia, nossa vida ali era muito parecida, nossos interesses, os gostos, as coisas que a gente faz com as nossas amigas. E tem outras coisinhas interessantes que eu acho legal. Por exemplo, na minha família, do interior de Minas, a gente tem a mania de bater na madeira pra isolar quando você fala uma coisa ruim. E eu descobri, conversando com 2 meninas taiwanesas, que elas fazem a mesma coisa. E aí, depois disso, eu comecei a perguntar pra pessoas de outros países. E, assim, é meio que universal. Porém, contudo, todavia, a terceira coisa que eu aprendi é que nós também somos muito diferentes em algumas coisas. Apesar da gente ter muitas semelhanças, nas coisas que a gente difere um bocado também.
Por exemplo, estava eu na Alemanha, em Hamburgo, numa fila para entrar num lugar, e uma moça parou na minha frente e não me deixou passar. E eu encostei nela e falei, com licença. Ela se assustou muito e me olhou assim, tipo, por que você tá encostando em mim? E na hora eu não entendi bem o que estava acontecendo, mas depois de algum tempo ali convivendo com as pessoas e conversando, eu percebi que o senso de espaço por lá é muito diferente do que a gente tem no Brasil. Encostar em uma pessoa que você não conhece é meio que inaceitável. E eu achei interessante, assim, não só pela diferença em si, mas por perceber que eu também posso questionar os meus comportamentos, porque eu nunca tinha pensado que eu poderia achar ruim alguém tocar em mim, uma pessoa que eu não conheço. É uma coisa tão normal, tão comum no Brasil, que eu nunca tinha nem questionado. A quarta coisa é menos coisa é menos preocupação. Essa foi um tanto quanto surpreendente pra mim, que eu costumava ser uma pessoa meio acumuladora. Eu tinha muitos sapatos, coleção de caneca, muita roupa, antes de virar nômade. E eu tive que me desfazer de tudo isso pra conseguir viajar, viver viajando. Os sapatos, especialmente, foram muito difíceis, assim, pra mim. Porque eu tinha mais de 10 sapatos, bem mais, na verdade. E sempre que eu ia sair, eu precisava parar pra analisar qual sapato eu ia usar. Se ia combinar com a minha roupa, se ia estar alinhado com o rolê que eu tava indo, se ia estar formal demais ou formal de menos, se ia estar confortável ou não. Gastava um tempo e uma energia pra escolher qual sapato eu ia usar. Hoje, eu tenho 2 sapatos. Um a menos do que eu deveria, porque a minha Havaianas estourou. Um pra fazer exercício e um pra fazer todo o resto. Então não existe o processo de decisão de qual sapato eu vou usar, porque já está decidido. E isso me fez perceber que, assim, é menos uma coisa pra eu me preocupar, pra eu guardar, trocar quando estragar, lavar. E é menos um processo decisório, porque quando eu vou sair, só coloco o sapato e saio. Isso até me ajudou, assim, a ter um pouco mais de confiança, assim, da forma como eu visto. Porque como eu tenho pouca coisa, eu escolho as coisas que eu compro com muito cuidado. Precisa ter muita qualidade, precisa ser uma coisa que eu gosto muito. Porque não existe pra mim a roupa de sair, a roupa de ficar em casa. Tem a roupa que eu uso. Então, quando eu saio, independente se a minha roupa tá perfeitamente alinhada para aquela atividade ou não, é uma roupa que eu me sinto bem, é uma roupa que eu me sinto bonita. E isso pra mim hoje é o suficiente. Isso não quer dizer que eu não faça compras aquele de vez em quando, tá? Eu ainda tenho um problema com compras online. Mas no geral, pra mim hoje, menos coisa é sempre melhor. A quinta e última coisa é que eu já experimentei a culinária de muitos países. Eu já comi comida italiana na Itália, comida vietnamita no Vietnã, comida argentina na Argentina, comida sul-africana na África do Sul. E eu já tive experiências gastronômicas que são de outro mundo. Coisas que às vezes eu sonho à noite pensando com aquela comida que eu comi. Mas, ainda assim, a comida brasileira é a melhor do mundo. Tem que ser falado. Se eu tivesse que escolher uma culinária só pra poder comer o resto da vida, ainda seria a brasileira. Eu ainda iria no meu pratinho de arroz com feijão ali, numa coxinha de frango catupiry, sabe? Num pãozinho de queijo com requeijão, meu Deus do céu. Sempre que eu chego num lugar novo, a primeira coisa que eu pesquiso é Brazilian Restaurants, pra saber se tem comida brasileira ali, porque depois de 2 anos fora do Brasil, eu fico aguada só de pensar em farofa. E vocês imaginam a minha surpresa quando a gente chegou aqui em Hue, que é uma cidade no interior do Vietnã, e descobriu que todos os cafezinhos e padaria daqui tem o tal do Brazilian Cheese Bread. Eu tive que pedir pra matar a minha vontade e mostrar pra vocês que mesmo do outro lado do mundo dá pra encontrar pão de queijo. Só que assim, estou com um pouco de medo porque olha a grossurinha do papel. Tem 5 pão de queijo aqui. Esse é o pão de queijo. É igualzinho a broa. E o cheiro é de broa. Eu acho que eles pegaram a receita errada. É uma broa. É doce. É igualzinho uma broa. Isso aqui com um cafezinho, 2 de 10 pela decepção, tá? Sabe qual que é a única forma de lidar com uma decepção culinária, né? Fazendo um brigadeiro. Pra minha sorte, aqui no Vietnã eles bebem café com leite condensado. Então é muito fácil de achar. Às vezes eu me pergunto se fazer brigadeiro não é só uma desculpa pra gente poder rapar a lata de leite condensado. E agora que vem o segredo, a receita de família passada pela minha avó. Agora sim!
Isso é comida brasileira de verdade. Sabe o que combinaria muito bem isso aqui? Um café salgado. Não sabe do que eu tô falando, né? Isso é porque você ainda não assistiu o meu vídeo sobre os cafés vietnamita, bobo. Vai lá ver. Tá bem engraçado. E tem várias curiosidades legais. Talvez tenha queimado um pouco. Mas o que é um brigadeiro bom se não é um brigadeiro com crocantes de queimado, né?